Pessoal, só um minutinho. Pessoal, nós vamos pedir desculpas para vocês. O Dr. Cláudio não conseguiu embarcar. Não era para ele fazer essa palestra aqui para a gente, essa conversa, esse bate-papo virtualmente, né? E acabou que ele não conseguiu pegar outro voo para cá. Ele iria falar às 3 horas da tarde e ele deixou para pegar um voo mais tarde para chegar tranquilo e tal. E talvez tenha sido o nosso erro, né? Que ele deveria estar aqui com a gente de manhã para depois fazer essa... Então, a Dani improvisou ali, né? E se soubesse disso também, a gente teria contratado, aí todo mundo tinha feito esse tipo de palestra virtualmente. Então, pessoal, o doutor Cláudio, então, vai falar para a gente. Vocês estão conhecendo, né, pessoalmente, aí, não virtualmente, o nosso advogado. E eu queria, doutor Cláudio, agradecer a sua... o momento de conversar conosco, né? Aqui estão quase todos os sindicatos que o contrataram, né, para fazer a defesa, né? Então, assim, você tem o tempo necessário para você explicar, acho que é importante, algumas pessoas têm algumas dúvidas, como elas não vão poder, né, eu vou fazendo um intermédio aqui da pergunta, tá bom? Então, por favor, tenha seu tempo e fique à vontade para falar conosco. Perfeitamente, presidente. É uma grande satisfação poder reencontrar o senhor e também me dirigir às lideranças de todos os sindicatos de lojistas do Brasil, que hoje estão reunidos aí na cidade de Belo Horizonte. Gostaria muito de estar presente e poder cumprimentar pessoalmente cada um dos presidentes e diretores, mas, infelizmente, tive problemas com o voo e acabei não conseguindo embarcar, e espero, presidente, que a gente tenha novas oportunidades, ou a propósito desse tema, ou de outros temas, para que haja esse encontro pessoal. Pois bem, presidente, houve a propositura da ADPF 869 pelo PSD, foi uma ação que foi muito bem proposta pelo partido. Nós tivemos a oportunidade de colaborar, né, representando os sindicatos de lojistas perante o PSD, encaminhamos subsídios ao partido, que realmente teve condições de incorporá-los e protocolou uma peça que, na minha percepção, atende plenamente às expectativas dos sindicatos. E, posteriormente, nós protocolamos uma peça de amicus curiae. Amicus curiae, essa palavra em latim, que é utilizada pela legislação brasileira para designar justamente o amigo da corte, aquela entidade representativa de determinado setor da sociedade que se manifesta no processo instaurado perante o Supremo Tribunal Federal para colaborar com os ministros para que se produza a melhor interpretação da Constituição. Então, foi a esse título que os sindicatos, em petição única, se manifestaram nos autos e tivemos condições de levar as nossas razões, né, as razões pelas quais, na nossa compreensão, é inadequada a aplicação do GPM e é necessário substituí-lo pelo IPCA, que é o Índice Oficial da Inflação no Brasil. Nessa petição apresentamos nossas razões de mérito, né, associadas à ideia de função social da propriedade, função social do contrato, função social da empresa. Discutimos a pertinência da aplicação da própria teoria da imprevisão, né? Não é possível que os proprietários, que os detentores da propriedade imobiliária, eles obtenham vantagens desproporcionais associadas a esse contexto excepcional da pandemia e a esse contexto excepcional de disparada do câmbio em detrimento de um setor produtivo tão fundamental para a economia brasileira como é o setor do comércio. E são razões alicerçadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, razões alicerçadas na Constituição Federal de 88. Né? O que se apresentou na petição
é a pretensão de que o valor dos contratos seja mantido, porque, na verdade, a aplicação de um índice de reajuste de 32%, ele desequilibra os contratos, né? Ele aumenta, ele amplia o objeto contratado. Portanto, a aplicação do GPM não conduz à preservação do valor contratado, conduz ao enriquecimento sem causa dos detentores da propriedade imobiliária, em detrimento dos setores dedicados à produção no Brasil. Portanto, isso foi na verdade, a petição tem quase 4 dezenas de páginas e apresenta de maneira muito minuciosa esses e outros argumentos, né? Em especial, ela enfatiza a necessidade de que o Supremo proveja uma solução global para o problema, porque todos sabemos que há muitos casos em que a negociação entre locador e locatário é bem sucedida e resulta na aplicação do IPCA em substituição ao IGPM previsto contratualmente. Sabemos também que há diversas decisões judiciais em que o Poder Judiciário determina a substituição dos índices, mas sabemos igualmente que há muitos casos em que a negociação se frustrou e também muitos casos em que não houve decisão judicial favorável aos lojistas, né? E tudo isso está documentado tanto na petição do PSD como na nossa petição de amicus curiae. E, portanto, essa heterogeneidade na solução desse problema, que é uma heterogeneidade inerente à negociação individual de cada contrato ou à submissão de cada contrato à apreciação do Poder Judiciário, essa heterogeneidade ela é absolutamente inadequada, né? Na petição, sugerimos que a Corte pensasse na hipótese de 2 lojistas vizinhos que atuam no mesmo setor econômico, um obtém uma negociação favorável e outro não obtém. Tem que se sujeitar aos 32% de reajuste do GPM. Isso cria problemas concorrenciais, né? O direito ele deve ser neutro relativamente aos diversos empreendedores privados, né? E é justamente essa neutralidade que pode ser alcançada por meio de uma solução global concebida pelo Supremo Tribunal Federal que possa conferir o mesmo tratamento para todos os contratos não residenciais em vigor no Brasil, que é a aplicação do IPCA. Então, na petição inicial, se deduz um pedido principal, que é a substituição do IGPM pelo IPCA definitivamente. E há também um pedido subsidiário, ou seja, se não se defere o pedido principal, há a formulação de um pedido subsidiário, que é para que o Supremo Tribunal Federal determine que, pelo menos durante a vigência da atual crise sanitária, que se determine a substituição do IGPM pelo IPCA, né? Isso valeria para esse reajuste que ocorreu no mais das vezes no início de 2021, relativamente ao acumulado dos 12 meses para trás, mas que pode vir a ocorrer também nos próximos meses. Então, esse foi o pedido subsidiário, né? Então, e é um pedido que está muito em conformidade com as decisões que o Supremo Tribunal Federal vem proferindo no contexto da pandemia, que caracterizam o que a própria Corte denomina de jurisprudência de crise, quer dizer, um conjunto de decisões judiciais produzidas pelo Supremo Tribunal Federal para dar conta da crise. Essa é uma expressão que vem sendo aplicada, por exemplo, pelo ministro Gilmar Ferreira Mendes, que já teve, inclusive, a ocasião de publicar um artigo que está à disposição de todos na internet,
sobre a jurisprudência de crise. Então, mesmo que se entenda que o parâmetro geral, como na verdade é correto, é o da não intervenção do Estado na liberdade de contratação, que é a preservação daquilo que foi contratado, mesmo que essa seja a regra geral, né, já enunciada naquele antigo brocardo latino, pacta sunt servanda, ainda assim, circunstâncias excepcionais e, na verdade, excepcionalíssimas, como são essas da pandemia do coronavírus e da crise econômica a ela associada, muitos lojistas, e esses dados estatísticos estão apresentados na nossa petição, foram produzidos pelo SEBRAE e constam da petição apresentada pelos sindicatos, muitos lojistas tiveram que suspender suas atividades em decorrência de lockdown decretado por prefeito, em decorrência de proibição, por exemplo, de circulação em shopping centers, né? Na verdade, uma proporção significativa dos lojistas brasileiros, durante parte considerável da pandemia, tinham seus estabelecimentos situados em locais em que a circulação de pessoas estava suspensa ou se não, severamente restringida. Num contexto como esse, que ademais se agrava pelo total desequilíbrio do câmbio, é absolutamente irracional, desproporcional, despropositado que haja a aplicação de um índice de reajuste de 32%. Na petição, nós enfatizamos que a própria legislação brasileira veda o acoplamento do reajuste dos contratos de locação ao câmbio, né? Isto consta, essa proibição consta expressamente da Lei das Locações, mas também consta de maneira genérica do próprio Código Civil. E, portanto, se constasse de uma cláusula contratual a vinculação do reajuste, ou melhor, a vinculação do valor dos aluguéis à oscilação do dólar, essa cláusula seria ilegal. Mas o problema é que o IGPM é um índice dominado pela variação cambial. O IGPM ele é composto por 3 outros índices, em especial pelo IPA, que integra o IGPM na proporção de 60%. E o IPA mede as transações ocorridas entre empresas. Então, ele é especialmente sensível à variação cambial, somente pela circunstância de muitos insumos da atividade, sobretudo industrial, serem insumos importados. E, além disso, ele também mede a variação do preço das commodities, que e o preço é fixado também internacionalmente. Portanto, o IGPM ele é imperativamente determinado pela variação cambial. Então, quando o IGPM consta dos contratos de locação, isso se dá com uma forma de burlar essa proibição legal de vinculação do reajuste dos contratos de locação à variação cambial. Isso vem desde do esforço nacional feito no início da década de 80 para conter a inflação. Então, houve a inserção na legislação brasileira de uma sequência de regras para coibir esse tipo de indexação. Só que essa prática, que é a prática do mercado imobiliário, de fazer constar nos contratos de locação o IGPM como critério de reajuste, remanesce como uma prática contrária a esses preceitos legais. Então, isso foi o que se apresentou ao Supremo Tribunal Federal na nossa petição, que também consta na petição inicial do PSD. Como a ação tem se desenvolvido até agora? Esse é um ponto que eu gostaria de enfatizar. Houve um despacho por parte do ministro Alexandre de Moraes, que é um despacho
positivo. Essas ações, que são as chamadas ações diretas, como é o caso da ação direta de inconstitucionalidade, e também da arguição de descumprimento de preceito fundamental, e foi esta ação que nós ajuizamos, essas ações diretas, elas podem ser recebidas e processadas no Supremo Tribunal Federal em conformidade com 2 ritos. Um rito abreviado que julga o mérito, e este rito ele costuma ser empregado quando não há, por parte do magistrado, muita certeza ou muita convicção quanto à possibilidade da procedência da ação, e também o rito que prevê o julgamento da liminar. Então, é um rito que se divide em 2 partes. Primeiro se julga a liminar, no caso da DPF, cautelar, no caso da DI, e depois se julga o mérito. Este rito, ele prevê, inclusive, no que toca ao julgamento da cautelar, prazos mais curtos para a manifestação dos órgãos incumbidos da elaboração da norma impugnada e também do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União. Quando o magistrado relator adota esse rito, isso significa que ele submeterá a liminar a apreciação. Portanto, que ele entende que há urgência na apreciação do problema, né? Então, veja, a primeira decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, relator nos autos da ADPF, foi uma decisão que manifesta a compreensão do magistrado de que esse é um problema que demanda solução urgente. E os ministros relatores costumam proferir esse tipo de decisão quando, em tese, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas em tese, eles concebem a possibilidade do deferimento da liminar. Em regra, é isto, embora haja casos em que isso não ocorreu. Ok? Pois bem, tivemos até agora a manifestação do presidente da República e da AGU, que foram manifestações contrárias à nossa pretensão. Mas ainda não houve a manifestação do Procurador-Geral da República e mesmo do Congresso Nacional. Aguardamos ainda essas manifestações. E um outro ponto é o ingresso de amicus curiae. Nós já temos, participando formalmente do processo, uma entidade que está sustentando a tese contrária, que é a Associação Representativa dos Shopping Centers. Eles estão, obviamente, em desacordo com a tese que os sindicatos de lojistas sustentam nesse processo. Então, eles serão o nosso principal adversário nos autos. O fato de o presidente da República e o presidente da República ter se manifestado contrariamente não tem tanta relevância assim, né? Ele não é no processo constitucional, né? Em temas como esse, o presidente da República acaba não tendo tanto protagonismo. Se fosse sobre um tema que impactasse mais diretamente nas contas públicas, aí realmente poderia, a manifestação presidencial, que representa a administração, poderia ter um impacto maior. E o papel da AGU é de defender a lei. Então, cabe a ele se opor às pretensões deduzidas na inicial pelo autor da ação. Esse é o papel regular dele mesmo, né? De tal modo que vejo que a ação está bem posta, tivemos sorte na distribuição, a minha percepção é de que o relator é um bom relator para a matéria, e o que eu vejo ainda como tarefa para todos, né? Porque esta ação, ela não é uma ação de advogado, ela é um movimento, não é uma ação judicial, que é um movimento que acaba tendo que ser protagonizado. Só um minutinho. Pois não? Porque
O doutor falou os amigos curi que entraram, né? Mas você não Sim. falou todos. Quem entrou a nosso favor? Sim, e já há manifestação também dos, das franquias, né, do setor de franquias, que também se manifestam favoravelmente à nossa pretensão. E, presidente, penso que um movimento que precisa ser feito mais adiante é de ampliação o máximo possível desse rol, né, de apoiadores para a nossa tese, né? Nós temos que vir tentando agregar aliados, né? Isso ajuda muito por diversas razões. Em primeiro lugar, porque o Supremo tem a percepção de que este é um tema de interesse não só de um setor específico da economia, mas da sociedade brasileira como um todo. Esse é um ponto importante. Mas não só isso. Mais uma pergunta. Quando a Associação Brasileira de Franquias entrou, isso é um desconhecimento meu, o advogado deles entram também com alguns argumentos, é isso? Eles entram argumentando também. Todo amicus curiae, veja, porque há duas formas de ingresso com o amicus curiae. Uma é só pedir o ingresso e apresentar memoriais de mérito mais adiante. A outra forma é já apresentar um memorial de mérito, como nós fizemos. E por que fizemos assim? Porque o estudo já estava pronto, já estava avançado, e, em segundo lugar, porque esse despacho do ministro Alexandre de Moraes, concebendo a possibilidade do julgamento liminar, revelava que o processamento ia ser rápido. Então, já apresentamos a petição completa. Mas uma outra possibilidade é só apresentar o pedido de ingresso, né? O que pode facilitar para muitos outras entidades interessadas. Porque, às vezes, a entidade não tem ainda fôlego para produzir uma manifestação de mérito, reapreciando todos esses problemas econômicos e jurídicos associados à DPF, mas ele pode apresentar a petição simples de 3 páginas, em que a entidade representativa da sociedade civil requer o ingresso como amicus curiae e sustenta a relevância da matéria e a representatividade do postulante, que são os requisitos previstos na 9868, Doutor, na Lei 9868. Então, isso pode ser feito por intermédio de uma petição simples. Doutor. Até porque, do outro lado, por exemplo, o sindicato, os órgãos de representação das empresas, das imobiliárias, também já vem se mobilizando, isso já saiu na imprensa, essa notícia, no sentido já se manifestaram, contrariamente à nossa pretensão, e podem muito bem vir a ingressar nos autos. Então, eu acho que isso precisa de ampliação, né? Pois é, doutor. Deixa eu interromper mais uma vez. O senhor não está me vendo, mas é porque as perguntas estão chegando para mim e eu estou passando aí para o doutor. No caso, a Associação Brasileira de Shopping Center entrou contra. A pergunta é a seguinte: se as associações de lojistas de shopping center entrassem como amicus curiae a nosso favor, seria bom? Seria bom, sem dúvida. Seria bom. Veja, presidente, porque além de se criar a percepção de que essa é uma pretensão de toda a sociedade, além disso, é um número maior de advogados para atuar no processo. E presidente, assim, nem sempre um advogado ele tem um conhecimento detalhado de todos os gabinetes e costuma ser recebido por todos os ministros. Às vezes há um advogado que conhece mais o trabalho de um magistrado, a história jurisprudencial de um magistrado, e que pode dar uma colaboração específica. Habitualmente, comparece mais a um determinado gabinete
Então, a construção de um time de atuação sempre é vantajosa. E isso pode ser feito por intermédio do estímulo a outras associações que peçam o ingresso como amicus curiae. Ok. Pode continuar, doutor, é porque eles vão me perguntando, eu vou passando aqui para você, tá bom? Perfeito. Não, então, eu acho que uma tarefa é essa, e uma segunda tarefa que vem sendo feita, na minha opinião, com êxito total, né, por parte dos senhores e das senhoras, é a de atuação perante a imprensa, né? Porque esse é um tema da sociedade e o Supremo Tribunal Federal é muito sensível à forma como a imprensa vem apreciando a questão. Então, a minha recomendação é que esse trabalho continue, né? Que haja manifestação dos senhores na imprensa, dos seus advogados, também manifestações técnicas junto a órgãos de imprensa, porque isso é muito importante também. Só para dar um retorno. Apenas um prognóstico contra o julgamento. Com o retorno dos autos da Procuradoria da República, o processo fica pronto para julgamento. Ele vai à conclusão do ministro relator e fica pronto para julgamento. Se o procurador da República demora em devolver, nós podemos também atuar junto ao gabinete para demonstrar ao magistrado que deve se dar o julgamento, ainda que a Procuradoria da República não se manifeste. Tá? Mas, a princípio, ele ainda está dentro de um prazo que corresponde à prática nesse tipo de processo. Então, dito isso, a minha expectativa é de que haja o julgamento dessa liminar nos próximos meses, até nos próximos 2 ou 3 meses. Esse é o trabalho que por isso que nós temos trabalhado, e essa é uma expectativa realista, embora nunca haja certeza nisso, né? Mas uma expectativa realista de que haja um julgamento em breve desse processo. Doutor Cláudio, tem uma pergunta aqui. Júlio, presidente do Sindimaco. Se por acaso a decisão sair daqui a 3, 4 meses, o que é que seja, tá? Os contratos que foram submetidos a esse reajuste seriam revertidos obrigatoriamente? O nosso pedido é nesse sentido. E, presidente, eu vou lhe dizer que, além de ser nesse sentido, esse é um efeito normalmente produzido por esse tipo de decisão. As decisões no controle concentrado de constitucionalidade, que como é o caso do nosso, né, desse processo, elas têm uma natureza declaratória. O que significa isso? Elas declaram uma situação de inconstitucionalidade que pré-existe a decisão. Quem declara algo que já existe. Elas são declaratórias, não são constitutivas, elas não constituem direito novo. Elas declaram o que já é existente. E se a decisão declara, ela retroage ao momento em que se deu o problema, né? Elas produzem efeitos retroativos. Se utiliza uma expressão latina para designar esse tipo de efeito, ex tunc. Tá? Então, isso é o geral. Agora, há a possibilidade de modulação dos efeitos. O que é a modulação dos efeitos? O Supremo pode conferir a sua decisão, ou melhor, modular os efeitos da sua decisão, determinando que o início da incidência do parâmetro criado na decisão se dê em outro momento, que pode ser, inclusive, um momento dali em diante, ex nunc, ou até um momento futuro. Isto pode ocorrer também. Mas, para modular a decisão, deve-se formar uma maioria de 2/3 no plenário do Supremo Tribunal Federal, integrado por 11 ministros. Então, não é fácil. Então, na minha opinião, não haverá modulação e ela retroagirá para incidir sobre esse reajuste ocorrido agora em abril de 2021.
Ok, doutor Cláudio, mais uma pergunta minha. Nós ficamos de fazer uma visita, não é bem esse termo, né? O termo jurídico eu não sei dizer, com relação ao ministro, né? Me parece que o PSD está tentando e você também. Como é que está essa posição? Ainda não conseguimos audiência com o ministro, mas continuamos tentando. Presidente, veja, o PSD é o autor da ação. E essa é uma ação que tem natureza institucional, econômica, que produz impactos nacionais da maior magnitude. Então, é comum nesses casos que os líderes políticos brasileiros compareçam ao tribunal também para apresentar as suas razões. Então, eu vejo assim com muito bons olhos esse movimento dos líderes do PSD no sentido de obterem uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes e apresentarem diretamente as suas razões. Nós já pedimos audiência também, o magistrado ainda não apreciou o pedido. Doutor, pergunta do Alexandre, ele é superintendente da Alo Shopping, Associação de Lojistas de Minas Gerais. Boa tarde, doutor Cláudio. Muito obrigado. Obrigado, Boa Nadim. tarde. Não, só a título de informação, foi até articulado pelo nosso presidente Nadim. Então, a Alo Shopping está entrando como amicus curiae, também juntamente com uma associação, nós representamos Minas Gerais, né? Os lojistas de Minas, a Alo Shopping, junto com a Abros, que é de pequenas empresas de shopping center de São Paulo, pequenos lojistas, e também a Alo Shopping de Pernambuco, que é uma associação também. Então, já através do doutor Daniel Cerveira, do escritório Cerveira, que é muito conhecido nessa área de shopping center. Então, já estamos entrando já imediatamente na próxima semana com o amicus curiae. Eu queria fazer só uma pergunta, se, tomara que não seja desfavorável a ação, né? Tudo indica aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo, mas caso aconteça de ser desfavorável, o que pode prejudicar os lojistas que inseriram ações individuais aqui, discutindo o IGPM? No meu entendimento, trata-se de uma ação no Supremo Constitucional, né? E aqui não é constitucional. Então, eu queria que você esclarecesse melhor se o que poderia prejudicar ou não as ações individuais que estão sendo demandadas pelos lojistas no Brasil. Obrigado. Gente, acho que o senhor fez a distinção correta, né? O que se pede ao Supremo Tribunal Federal é que aplique preceitos constitucionais fundamentais, né? Que foram mencionados, o princípio da função social da propriedade, da função social do contrato, da função social da empresa, o princípio da solidariedade social. Então, foram esses princípios, né? Então, o Supremo ele decide com base na Constituição. Mas esses contratos eles também podem ser examinados à luz da legislação infraconstitucional, né? Se nós formos examinar o nosso Código Civil, nós constataremos que, por exemplo, a teoria da imprevisão está positivada no Código Civil, que o princípio da boa-fé contratual está positivado no Código Civil, que há a previsão de intervenção judiciária com o propósito de produzir o reequilíbrio contratual. Então, o princípio do equilíbrio contratual também está positivado no nosso Código Civil. Portanto, o que o Supremo dirá, se nós não formos exitosos nessa ação, é que a previsão nos contratos de locação do IGPM não contraria a Constituição. E não contraria a Constituição sequer na constância da pandemia do coronavírus. É isso que ele pode dizer, né? Que não é possível extrair da Constituição essa vedação ao emprego do IGPM, o que não quer dizer que o emprego do IGPM não viole a legislação,
Porque muitas vezes ocorre de um fato ou uma norma contratual ou um ato administrativo violar a lei sem violar a Constituição. Tá? Então, se ocorrer essa decisão do Supremo, o esforço deve se dar no sentido da previsão, ou melhor, da preservação das decisões judiciais favoráveis, sobretudo porque grande parte delas, se não a totalidade, foi proferida com base no Código Civil e não com fundamento direto na Constituição. Ok? Mas é possível que se enfrente algum tipo de instabilidade. Não acho provável, mas é sempre possível que se enfrente algum tipo de instabilidade. No que se refere aos acordos de renegociação do índice aplicável, a preservação é total. Aí não tem dúvida nenhuma. Porque aí é resultado da livre deliberação entre as partes. Ok, doutor. Agora, o vice-presidente Abrita, aí do Sindi Varejista de Brasília, seu vizinho, vai fazer uma pergunta. Boa tarde, doutor. Eu não sei se todos comungam dessa ideia, não é nem pergunta, viu, doutor? Na realidade é o seguinte, nós estamos vivendo um momento muito difícil, né, nos sindicatos patronais, e também, o senhor sabe, do varejo também é uma dificuldade muito grande. Salvo engano, quando a gente estava conversando sobre isso, né, sobre entrar com essa ação, e também quero aproveitar aqui parabenizar o Nadim pela articulação e tudo, para conseguir a gente dar entrada nisso, a gente vem lutando com a dificuldade muito grande para a gente manter nossos associados e manter a nossa carteira de recebíveis. Eu estou explicando isso para o senhor para me chegar numa pergunta final aqui, entendeu? Então, quando a gente começou a conversar esse assunto, talvez o senhor falou que a gente teria uma decisão, talvez em agosto, entendeu, sobre isso, e se eu estiver falando alguma coisa diferente, o senhor me corrige, ou meus colegas aqui podem falar alguma coisa. Por quê? Porque empresário precisa de data. Eu sei que a justiça não tem muita data, mas a gente precisa de uma data, porque a partir do momento que a gente divulgou isso na mídia, a gente está sendo cobrado pelos nossos lojistas. E a gente também está precisando de mostrar um serviço diferente, que a gente está lutando pela categoria. A gente sempre luta, mas a gente quer mostrar que a gente conseguiu uma grande vitória, não só para o nosso segmento, mas para os demais segmentos. Então, eu gostaria que o senhor, não estou falando que eu estou te apertando ou te cobrando demais, mas eu gostaria, assim, que dedicasse mais aí, marcasse essa reunião para a gente ir lá numa comitiva grande para cobrar do Alexandre, porque, na realidade, quando tem outras ações ou decisões que, assim, pelo menos que a mídia divulga, que é de interesse dele, eles decidem rápido, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa de uma decisão disso aí, lógico que positiva, mas se não for positiva, mas pelo menos de uma decisão, porque o nosso associado hoje tomou conhecimento disso, então está cobrando, e aquela ação, como é que está? E o meu contrato, eu não sei se eu continuo com a loja, se eu fecho, não sei se é o caso dos colegas, né? Mas em Brasília a gente está sendo muito cobrado. Então, eu gostaria da gente, não sei, o senhor que é o doutor, o senhor que está com a gente na ação, nos representa, entendeu? Da gente ter mais um avanço nisso aí, para a gente ter uma decisão nessa questão, entendeu? É isso que eu queria ver se o senhor, com a sua experiência e condições lá em Brasília, consiga agilizar isso para nós, entendeu? Então, veja, na verdade, isso que eu quis enfatizar. A primeira decisão que ele proferiu, ela agilizou o processo. Porque, veja, primeiro, tem uma regra nesse tipo de processo. Quem aprecia a liminar é uma decisão proferida mais rapidamente, no início do processo, né? Quem profere essa decisão rápida, no caso de processo objetivo, como a DPF, a DI, é o próprio plenário do Supremo. A liminar monocrática só pode ser concedida muito excepcionalmente, então o próprio plenário. Agora, para proferir essa decisão, ele tem que ouvir quem elaborou a lei. E quem elaborou? Congresso Nacional e Presidente da República. Tem que ouvir o advogado-geral da União e tem que ouvir
o Procurador-Geral da República, né? Só depois dele ouvir essas pessoas todas é que ele decide, ok? O que foi feito? Quem já falou até agora? O presidente e o advogado-geral da União, né? O Procurador-Geral da República ainda não falou. Assim que ele se manifestar, aí é que realmente volta a ser o momento da gente acelerar, né, o julgamento junto ao relator, né? Agora, estamos na dependência do Procurador-Geral da República, né? Nós também pedimos audiência ao Procurador-Geral da República, estamos aguardando esse retorno. Deveremos ter alguma notícia nos próximos dias, nessa semana ainda, e os próprios, eu incentivo, né, os próprios lojistas, né, os senhores líderes do setor do comércio no Brasil, que vão até o Procurador-Geral da República, peçam audiência, né, pode se formar uma comitiva integrada por um conjunto de diretores que os senhores escolham, para também ir ao Procurador-Geral da República para pedir que ele se manifeste com celeridade e se manifeste favoravelmente ao nosso pleito, né? Como eu mencionei, isso não é um processo judicial normal, em que tudo se resolve por intermédio do trabalho advocatício. Esse é um tema de interesse da sociedade. E é normal que a sociedade queira participar, mostrar sua insatisfação, mostrar as suas pretensões, né? O Ministério Público Federal, ele é uma instituição que tem que ouvir a sociedade. Então, eu acho que isso pode ser uma providência, né, que pode ser, sugiro ao presidente Nadim, se ele entender que é o caso, que encaminhe isso, né, junto aos seus pares, para que busquem uma audiência com o Procurador-Geral da República. Porque, assim, se o procurador demora muito a se manifestar, eu digo aí, mais uns 15 dias, porque por enquanto ainda está no tempo normal dos processos desse tipo, aí sim se torna pertinente ir ao ministro Alexandre de Moraes para que ele decida, pedir para que ele decida, em detrimento da ausência de manifestação do PGR, tá? Mas, veja, então eu só quero esclarecer, nós fomos contemplados com um processamento célere, a verdade é essa. Nós já fomos contemplados com processamento célere. Enfim, mas essa é a diretriz fundamental. Acelerar o tempo todo, tá toda hora ligando para os gabinetes, pedindo o julgamento, pedindo que se dê prioridade ao processo. Esse é o nosso trabalho cotidiano. Então, o senhor pode ficar totalmente seguro quanto a esse ponto, que a gente realmente vai perseverar cotidianamente no gabinete para que esse julgamento ocorra o mais rápido possível. Doutor Cláudio, duas posições. Primeiro, enquanto a gente estava conversando aqui, o presidente de Bauru, né, São Paulo, ele foi até o outro presidente também de Campinas e pediu para ligar para o deputado Guilherme Campos, que está nos ajudando do PSD, para pedir a ele que o PSD, né, faça o pedido, ou seja, né, tente ser recebido lá pelo ministro, ok? E eu vou pedir ao próprio Brita, que seja lá de Brasília, né, para usar o conhecimento lá, ver se a gente consegue. Então, a deputada federal Flávia Arruda, né, que hoje é secretária de governo do Bolsonaro, entendeu? Passa o nome para a gente, eu vou tentar pedir ela para marcar uma reunião. Ele vai tentar com a deputada federal Flávia Arruda. Ela é ministra do governo Bolsonaro, ele tem acesso. Doutor Cláudio, manda para a gente o que a gente deve pedir, por favor, eu peço. Audiência. Não, o doutor Cláudio vai junto com a gente, pode ficar tranquilo. Pedir que ela receba uma comitiva, ou melhor, que ele receba uma comitiva de 2 ou 3 membros, representantes dos lojistas brasileiros,
acompanhados do seu advogado. Uma audiência que nos receba. Eu vou pedir aqui, doutor, até vou passar o doutor Lucas aqui do Sindlojas, que ele quer te fazer uma pergunta, mas doutor Lucas depois ajuda e nós passamos para você habilitar. Aí você faz o pedido lá, tá? Só um minutinho, doutor Lucas vai fazer uma pergunta. Enquanto isso, eu vou mover um pouquinho ali, Dani, move um pouquinho para ele ver, se você consegue mover, só para ele ver o público que ele está respondendo. Doutor Cláudio, boa tarde, tudo bem? Doutor Cláudio, Boa tarde. São duas colocações. Aquela outra DPF que foi proposta por uma confederação de trabalhadores, salvo engano, ela foi indeferida, mas não foi analisado o mérito, não é isso? Parece que o ministro entendeu que não havia legitimidade por parte da confederação por se tratar de uma confederação de trabalhadores e não de empresários. Não é isso? Só queria confirmar. Não, parece na que não houve verdade, julgamento de houve mérito. uma manifestação, doutor, houve uma manifestação, a DPF 818, relator ministro Roberto Barroso, houve uma manifestação da PGR e uma manifestação da AGU, sustentando que essa confederação de trabalhadores não tem legitimidade. Por que não haveria legitimidade? Pela ausência de pertinência temática. Um dos requisitos, né, no caso de associações de classe de âmbito nacional e de confederação sindical, é que haja uma relação de pertinência temática entre o objeto da ação e a área de atuação da entidade representativa. E, de fato, esse não é um assunto particular dos metalúrgicos, né? Não estamos discutindo aqui, por exemplo, uma norma da CLT, né? Ou uma norma relativa à saúde do trabalhador. Não estamos discutindo isso. Estamos discutindo contrato de locação. E sequer se trata de contrato de locação de estabelecimento industrial, em que os trabalhadores atuariam. Não, qualquer tipo de contrato de locação. Então, e aí eu digo isso apenas no recesso aqui da nossa reunião, que é uma reunião entre cliente e advogado, então também é protegida pelo seu sigilo, que esse argumento é forte no que toca essa DPF 818. Embora seja do nosso interesse que ela se mantenha viva e seja julgada. Por que do nosso interesse? Porque é mais uma chance que nós temos de obter a liminar, né? E nós, inclusive, nos manifestamos também nessa DPF. Protocolamos uma petição de amicus curiae também nessa DPF. No caso do PSD, não existe esse risco, porque o PSD, como partido político, é um legitimado universal. Não se aplica a ele o requisito da pertinência temática. Ok? Então, mesmo que o ministro relator ele esteja de acordo com os argumentos sustentados por AGU e PGR, ainda assim, e, portanto, extinga a ação, ainda assim teremos a nossa matéria submetida à corte por meio da 869. Ok, obrigado. Só mais uma observação, doutor. Aqui no despacho do ministro Alexandre de Moraes, ele fala o seguinte, eu vou ler só uma parte, acho que até para confirmar o que o senhor já tinha falado com relação à celeridade do feito, né? Ele fala o seguinte, diante da relevância da matéria constitucional suscitada, mostra-se adequada a adoção do rito do artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 9882. Bom, eu acho que é isso, né? Quando ele fala da relevância da matéria constitucional, ele adotou um rito, em tese, mais rápido. Agora, eu queria saber... É o rito da liminar. Sim. Mas, assim, qual que é o sentimento do senhor quando ele coloca dessa relevância da matéria constitucional? Ele, nas entrelinhas, ele quer dizer mais alguma coisa, que ele vislumbrou ali a fumaça do bom direito, ou é apenas para adotar um rito mais rápido? Eu posso pressupor, responsavelmente, que ele viu ali uma fumaça de bom direito.
né? Veja, os requisitos para concessão da liminar são esses: fumaça do bom direito, ou seja, a aparência de que o direito existe, E a urgência. e o perigo na demora, né? Então, quando ele estabelece esse rito que envolve a apreciação da liminar, ele não deixa de estar fazendo um juízo quanto à possibilidade de o mérito ser provido, né? Uhum. O que não quer dizer garantia de resultado, Claro. tá? Estamos aqui fazendo uma interpretação. Ok, muito obrigado. Boa tarde, doutor. Meu nome é José Carlos, sou vice-presidente do Cindy Lojas Goiás. Primeiro, eu queria agradecer, eu acabei de ser informado que, através do nosso assessor, Marcelo, você já confirmou a participação no nosso programa Momento Produtivo de amanhã em Goiás. Muito obrigado aí pela participação. A minha pergunta vem no sentido de uma reunião que participamos aqui ontem, e onde foi levantado a questão dos contratos atípicos de shopping center, onde é um contrato por adesão e talvez uma decisão que movimente os contratos na linha geral, né, das imobiliárias, não alcance esses contratos atípicos, uma vez que é um contrato de adesão. Alcança? Presidente, veja, é um contrato de adesão, mas tem que ser firmado individualmente por cada lojista com o shopping. O shopping, o senhor vai me corrigir se eu estiver errado, ele deve estabelecer um contrato padrão ao qual cada lojista adere, né? Mas é necessário que haja um contrato individual, né? E esse contrato individual vai ser apreciado à luz do mesmo parâmetro estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Se prevê a aplicação do IGPM, ele será revisto. O fato de se tratar de contrato de adesão é um argumento que atua em nosso favor, porque no contrato de adesão, o grau de livre negociação entre as partes é menor. Na verdade, o lojista adere a termos pré-estabelecidos. Então, isso, por exemplo, na esfera do direito do consumidor ou na esfera do direito do trabalho, a circunstância de se tratar de contrato de adesão, ela acaba legitimando uma intervenção do poder público mais forte e não mais fraca. Ok, muito obrigado. Mas eu não sei eu não conheço o contrato de shopping center, assim não sei se o senhor quiser me dar algum esclarecimento a mais, eu posso avançar também nas considerações. Ontem o advogado da Aloshop, fizemos essa pergunta para ele também, e ele disse que, por ser uma categoria que tem conhecimento, tem mais conhecimento que, às vezes, um lojista de bairro que não chega a ter tanto acesso, né, à justiça e etc., então, que ele não pode alegar que não tinha conhecimento. Então, ele fez o contrato, sabe que se prevalecer o índice é o IGPM, mas se tiver algum outro que reflita melhor, ele pode adotar outro índice, e que, por conta disso, o advogado que nos prestou esclarecimento ontem disse que ainda há de se discutir essa questão se vai alcançar shopping center ou não, né? Então, a pergunta já é até para adiantar aí para o senhor essa questão. Não sei se estou sendo claro, porque não é a minha área, né? Mas o fato da pessoa ter conhecimento e ter aceitado essas condições, né, se pode ser revisto. Acho que a tendência é que o Supremo não faça distinção entre os contratos relativos a lojas situadas dentro de shopping center e lojas situadas no logradouro público. Acho que o parâmetro que o Supremo tende a estabelecer se aplicará indistintamente aos dois tipos de contrato. Não vejo razão para se fazer uma distinção. Até pelo contrário, porque em muitos casos os shopping centers ficaram fechados, né? Houve a proibição por parte de muitos municípios e estados de circulação dentro do shopping center.
Então, o fato de ser contrato de adesão é um elemento a nosso favor, não o contrário. E o fato do shopping ter ficado fechado em muitas cidades, em várias cidades brasileiras, também é um elemento que conta a nosso favor. Não vejo essas razões como razões que possam legitimar o estabelecimento de um critério excepcional. Agora, o fato é que o pessoal do shopping center está mais organizado, né? Eles têm uma associação organizada, eles têm uma boa representação advocatícia, são bons advogados, que eu, inclusive, conheço há muitos anos, e são acostumados a litigar no Supremo Tribunal Federal. Eles já ingressaram em diversas ações como amigos, já propuseram ações diretas de inconstitucionalidade. Então, eles chegam à corte mais organizados, mas acho que, nesse caso, eles chegam com desvantagem, né? Como é que você vai aplicar 32% se a loja ficou fechada? Não tem cabimento isso. Pessoal, alguma pergunta mais para o doutor Cláudio? Então, ok? Ah, sim. Doutor Cláudio, a informação que a Dani me deu, saíram em mídia espontânea 118 matérias no Brasil inteiro sobre esse assunto. Saiu em todas as redes nacionais. Se não me engano, uma só não saiu, foi a CNN, não é isso? Somente na CNN. Agora, para que nós... eu estou olhando de frente aqui para você está aparecendo para a turma lá, para que nós pudéssemos dar continuidade a essa mídia espontânea, você precisa nos dar algo, assim, você sabe que eles vivem disso, né? Novidades, né? Exatamente. Então, assim que tiver uma novidade, você entra em contato conosco, nós temos um grupo só do IGPM, e aí nós disparamos e o grupo dispara para o Brasil inteiro. Foi assim que aconteceu, ok? Perfeito. Tá bom? Mais alguma pergunta, doutor Cláudio, gente? Doutor Cláudio, muito obrigado e esperamos nos encontrar em breve. O senhor não pôde vir aqui... Ô, presidente, muita satisfação poder estar com o senhor e com os demais dirigentes, e muito chateado de não poder ter comparecido presencialmente e ansioso por uma nova oportunidade para poder cumprimentar pessoalmente os senhores e as senhoras. Então, assim, qualquer novidade nos avisa, a gente agradece a sua participação. Existe uma pequena possibilidade, nós estamos tentando ainda, de você nos visitar e encontrar com todos na cidade de Bento Gonçalves daqui a um mês, mas a gente te avisa. Estarei com certeza. Um pouco mais à frente, tá bom? Estaremos juntos. Qualquer novidade nos avise. Muito obrigado, tá? Perfeitamente, presidente. Um abraço. Um abraço, parabéns. Pessoal, eu queria pedir só um minutinho antes de encerrar. Eu queria pedir à equipe do Sindilose que viesse aqui à frente, por favor. Dani, reúne a sua equipe, por favor. Pessoal, olha só que interessante. Nesse palco estão todos que participam do Sindilojas Belo Horizonte. Essa equipe, não tem mais ninguém. Então, eu queria uma salva de palmas para eles. Eles foram muito bacanas, trabalho muito legal. A Dani fez um trabalho maravilhoso, está de parabéns. Faz tempo que ela não me dá a mão, que ela está morrendo de medo. Agora você passa o álcool, tá? Mas é isso, é para agradecer a equipe, agradecer a presença de vocês, muito obrigado. Hoje à noite vamos estar comemorando lá no restaurante, com muita alegria, se Deus quiser. A turma que veio de fora, veio de longe, né? Mais longe ainda, muito obrigado. Importantíssima essa presença de vocês aqui. E, como eu falei, né? É o começo do reencontro pessoal, né? É muito bacana isso, a gente poder fazer isso. Obrigado a todos, gente. Valeu. Parabéns, viu? Parabéns à equipe, viu?